Olá, seja muito bem-vindo ao Academia da História. Esse é um projeto criado por mim para ajudar você que está estudando para um concurso público. Essas aulas estão aqui visando o quê? O concurso da Prefeitura Municipal de Campina Grande. Mas em breve vamos ter aulas aí também da história de Pernambuco, da história da Paraíba, visando concursos estaduais que caiam nessa disciplina, né? Meu nome é Marco Aurélio Ferreira. Eu tenho minhas origens na história através da Universidade Estadual da Paraíba. Também estudo medicina na Unifip em Patos, no sertão do estado, e sou bombeiro militar do estado de Pernambuco há aí quase 10 anos, né? Esse é um projeto Academia da História, que eu idealizei, né, para difundir aí conhecimento de história, sempre com referência. E como é que você pode nos ajudar? Ele é gratuito. Você compartilhando com amigo, curtindo, seguindo, se inscrevendo, já ajuda bastante. Aqui na descrição desse vídeo está meu Instagram e o e-mail para você tirar dúvidas. Então, no meu Instagram, eu faço conteúdos de história, uns debatendo, outros usando o auxílio da inteligência artificial para fazer experiências imersivas. E você pode nos ajudar aí sempre compartilhando e curtindo nosso conteúdo. Então, vamos iniciar a terceira aula desse projeto, né? Concurso público, Campina Grande, batendo a porta. Então, a gente vai hoje para a terceira aula. Se você não assistiu, assista. A primeira e a segunda aula já estão disponíveis. Vamos lá. Adentrando aqui a Academia da História, História de Campina Grande. A Revolta do Quebra-Quilos. É um nome bem peculiar. Probabilidade de cair na prova gigante, porque é um capítulo marcante da história de Campina Grande, da Paraíba, do Brasil, certo? Vamos lá. Olhando aqui no meu monitor, vamos fazer um contexto histórico. Primeiramente, você precisa entender o contexto histórico. O Brasil, como era o Brasil? O Brasil já era independente de Portugal, mas não era uma república. Então, se o Brasil não era uma república, nós ainda não éramos estado da Paraíba, nós éramos o quê? Uma província. Nós estávamos sobre a regência de quem? Dom Pedro II, certo? E o que Dom Pedro II estava fazendo nesse momento da Revolução Quebra-Quilo? Estava tentando modernizar a administração pública. E quando eu falo modernizar, a gente tem que entender o seguinte: qual era a capital do Brasil? Rio de Janeiro. Mas o Brasil tem dimensões continentais. Então imagina, aí eu estou falando o quê? De coisas de mais de 200 anos. Imagina como as informações demoravam a chegar pelo interior, certo? Então ele queria modernizar, tomava decisão no Rio de Janeiro, mas muitas vezes pelo interior do Brasil as pessoas não aceitavam, porque a realidade era muito diferente, as coisas demoravam a chegar, era muito disse-me-disse, a comunicação era é, muito carente. Carente de quê? De uma rapidez, de um decreto para um decreto chegar, de uma execução, de fazer valer a lei. Então esse era o contexto. Era um contexto de crise econômica. O Brasil não enfrentava um bom momento. Era um contexto assim um pouco complicado em relação à questão do recrutamento militar. Muitas pessoas do interior tinham medo de ser chamado obrigatoriamente para servir o Exército Brasileiro, enfim. Também tinha questões religiosas. E aí, esse é o contexto a nível nacional da revolução, da revolta de quebra-quilos, certo? E aí nós vamos adentrando. Qual é o contexto de Campina Grande? Bem, Campina já era uma cidade. Há quase 10 anos aí, Campina Grande já era uma cidade. Né? É, você pega aí 1874, as condições precárias ainda, né? Mas Campina Grande tinha um pilar de sustentação econômica, que era o quê? Era a feira, que a gente falou bastante dela, tanto na primeira aula como na aula 2 desse projeto. Então, uma feira, ela depende de um sistema de medida. Ora, se eu vou comprar um pedaço de charque, se eu vou comprar um pedaço de carne, se eu vou comprar um pedaço de tecido, eu preciso de uma medida, de um sistema de medida. Mas isso não
tinha, na época, de uma forma tão organizada. Os ingleses costumavam até dizer que deixar a forma própria de medir as coisas era abrir mão de sua cultura. E Dom Pedro II, querendo buscar essa modernização, fazendo várias reformas administrativas, ele impõe um sistema de medida, um sistema de medida francês. Aí você já começa a ver que as coisas fazem sentido. Eu tenho Campina Grande, cidade muito importante para a economia local, em pleno desenvolvimento, uma feira que hoje em dia ela é tombada, como a gente viu, mas uma feira de vento e polpa. E uma feira totalmente dependente de um sistema métrico, para venda, para negociações, para compra, enfim. Só que essa história de impor um sistema métrico não caiu bem, certo? Porque em 1872, ou seja, 2 anos antes dessa revolução, o governo determinou uma adoção obrigatória. Você vai adotar esse sistema, o sistema métrico decimal, substituindo antigas medidas. Quais eram as antigas medidas? Bem, braça, légua, palma, arroba para algumas situações. Então eu tinha esse sistema de medida. Mas o governo de Dom Pedro, em 1872, lá no Rio de Janeiro, fala: eu não quero mais. Nós vamos adotar o sistema métrico decimal francês, para ficar uma coisa única em todo o país. Ora, você chegava para comprar um pedaço de carne na feira de Campina Grande, você poderia até me dar um palmo aí de carne de charque, o cara cortava. Isso mudava de lugares para lugares. De lugar para lugar, desculpa. Isso mudava. Quando eu digo, eu, Dom Pedro, vamos dizer assim, sou Dom Pedro, olha, agora eu quero um sistema único. Começa o quê? Começa a ter teoria da conspiração. Esse sistema vai me quebrar, eu, enquanto comerciante. Esse sistema vai me quebrar, o preço não vai acompanhar, o preço que eu vou vender a mercadoria não vai acompanhar o preço que eu compro, e tititi, tá, eu vou quebrar. Mas vamos pensar mais além? Uma feira tem uma população rural ligada diretamente a ela, porque as pessoas que moram na zona rural, e a maioria das pessoas moravam na zona rural, produziam as coisas que para ser vendidas nas feiras. E essas pessoas não tinham muita informação. Então começou a sair por aí, ó, a gente vai ser enganado. A gente vai ser enganado, acabou a braça, acabou a palma, acabou a légua, e agora é um sistema de centímetro, de quilo, isso a gente vai ser enganado, não vai dar certo não. Aí a população que já estava em uma crise econômica, já estava insatisfeita com muita coisa do Brasil, começa a ficar revoltada. Certo? E é aí que vai surgindo a revolta de quebra-quilos. Justamente por isso. Porque o estopim, o ponto de partida é quebrar, seja o que fosse, do sistema métrico francês. Uma régua, uma balança. Então vamos quebrar os quilos. Pronto. Malha ajuda nos quilos, das balanças. Revolta de quebra-quilos. Há alguma divergência, como a gente pode ver aí na tela, ó, há divergência em datas. Alguns dizem que é no final de novembro de 1874. Outros dizem que, aliás, no começo de novembro, outros dizem que é no final de outubro. Mas o início da Revolução é no final de 1874, de outubro a novembro. E qual era o objetivo? Acabar com a implantação do sistema de medidas francês adotado por Dom Pedro II. E essa revolta, esse murmurinho entre a população, olha, a gente vai ser enganado, tem desdobramento. E a revolução passa do campo intelectual, aquelas conversas inflamadas, e parte para contatos físicos. Invasão de Câmara, de vereadores, invasão de feira, de mercados. E aí começa, na real, a revolta de quebra-quilos.
por essa insatisfação. Mas tenha em mente uma coisa. Uma revolta nunca é por um único motivo. Uma revolta nunca vai ser por um único motivo. Então, eu tinha uma crise econômica, uma população do Nordeste numa situação de pobreza. Pequenos agricultores enfrentavam impostos altos, dificuldade de produção, rendimentos baixos, uma economia que dependia da agricultura, com concentração de terra gigante na mão de grandes proprietários. Nunca é só um motivo. Bem, revolta de quebra-quilos, na minha mente, eu tenho um norte. O estopim é, eu não quero o sistema métrico francês, métrico decimal francês. Mas eu não tenho só esse motivo. Porque, pensa bem, eu estou lá, 1874. Opa, João, tudo bem? Tudo. João, aí o governo vai lascar a gente, João. O governo vai botar o sistema métrico, a gente vai perder nossas vendas. Aí começa, ó, esses impostos que a gente paga. A gente tá com pouca terra, enquanto fulano nem usa a terra dele, tá com quilômetros e quilômetros de terras a mais do que a gente, hectares e hectares de terra a mais do que a gente. Aí começa a colocar outros problemas. Olha, esse Dom Pedro é muito moderno. Essa modernidade não dá certo. Desculpa. Então, uma revolução, uma revolta, ela nunca começa por um único motivo. É um conjunto de motivos, mas sempre tem aquele motivo principal. E qual era da revolta de quebra-quilos? Derrubar a implantação obrigatória do sistema métrico decimal francês. Então, alguns comerciantes, alguns feirantes começam a usar esse sistema decimal com materiais dados pelo governo. O povo que era contra fica sabendo e aí começa a invadir as feiras, os mercados e quebrar esse material. O local exato é Fagundes, que é um povoado, à época era um povoado pertencente à Campina Grande. Mas essa revolta, ela vai se alastrando. Pernambuco, Rio Grande do Norte, e ela tem um personagem marcante, João Caixa d'Água, ele que começa. Vai na feira de Fagundes e começa a quebrar os quilos, as réguas, seja o que tivesse lá, para medir. E esse é o ponto marcante do início da revolta quebra-quilos, fisicamente falando, né? Aí eu vou para contato, eu vou para pegar as coisas, quebrar, jogar no chão, e aqui não vai ter isso. João Caixa d'Água, em Fagundes. Aí chega na feira de Campina Grande, aí vai para Pernambuco, sobe para o Rio Grande do Norte. E aí cada estado, cada cidade vai tendo suas particularidades a respeito disso. Então, tem algumas datas que são aceitas. 31 de outubro, 14 de novembro. Então, você tem que ter a malícia. Certo? Você tem que ter a malícia. Tem um episódio que alguns historiadores dizem que aconteceu no final de outubro de 1874. Que é assim, centenas de pessoas em Campina Grande protestam contra essas novas medidas e confronta a administração municipal, invade coletorias, responsável pelo quê? Pelos impostos, invade a Câmara Municipal, queimar arquivos, e aí vai só se somando. E tinha aquele negócio, né? O tema, um panfleto intitulado assim, como era o nome do panfleto? Era Manifesto da Sedição Quebra-Quilos. Eles estavam se organizando. E a revolta quebra-quilo, ela também vai para cima de uma questão cultural. Porque os cordéis ajudaram muito a convencer as pessoas, os poetas, os repentistas. E a revolta ia se espalhando. E chegava em Areia, e descia mais para o sertão, e descia ali para a região de Santa Cruz,
Caruaru e chegava para o lado de Recife, ia para o lado do Rio Grande do Norte. Através de agentes da cultura também, da população, do povão. A revolta chega até em Alagoas, certo? E aí, depois que se inicia essa quebrada de materiais, esse confronto físico, essas confusões mais acaloradas, o que é que o governo faz? Peraí, estão passando por cima da minha ordem. Dom Pedro II, lembra-se, o Brasil ainda não é a república. É quase, mas não é. Aí Dom Pedro II faz, vão passar por cima da minha ordem? Não. Envia tropas federais. E essas tropas federais chegam no final de 1874, fica ali 1875, para conter os rebeldes que já não estão mais apenas em Campina Grande. Lembra que eu falei? Ela vai se alastrando. Ela vai se alastrando. E como essa revolução acaba? Ela acaba as tropas prendendo, torturando os líderes da revolução, castigos severos, prisões pelas autoridades imperiais. Então pega o líder. Quem é o líder? Fulano. Pega, prende. Esse aqui é o líder? Não é. Tortura para ele dizer quem é o líder. E aí, se um movimento perde suas lideranças, perde sua força, e as coisas vão se acalmando. E quem vence? Dom Pedro II. E o sistema métrico decimal francês é implementado de vez na busca de padronizar vendas, pesos e medidas. Padronizar vendas através de pesos e medidas. Aí agora eu posso chegar no mercado e não dizer assim, me dê um palmo de carne de charque, mas dizer assim, me dê 1 quilo. Lembrando sempre que nessa época, não existia. Lembrando sempre que nessa época, deixa eu colocar grande aqui. Isso. Lembrando sempre que nessa época não existia um Inmetro, um órgão fiscalizador, as coisas demoravam muito a chegar. Então é verdade que o sistema métrico decimal francês é implementado, mas por costume, muitos lugares pequenos começaram, continuaram ainda. Aquele negócio vendendo feijão em garrafas, em latas, punhado, essas coisas. Mas o sistema métrico decimal francês, ele começa a ser implementado aí, 1872. Tem essa revolta, 2 anos depois, inicia-se em Fagundes, em Campina Grande, e ela vai para Pernambuco, vai para o Rio Grande do Norte, vai para Alagoas, e o governo imperial põe um fim, certo? Bem tranquilo. As chances de cair na nossa prova, gigantescas. As chances são enormes, certo? Nosso objetivo aqui não é fazer aulas longas, então a gente vai chegando aos 19 minutos de um assunto muito importante, revolta de quebra-quilos. Qualquer dúvida, meu e-mail está aqui embaixo, certo? O e-mail do nosso projeto Academia da História. Então, mande seu e-mail e tire sua dúvida. Me segue também no Instagram, dá a curtida, porque aí eu sei, ó, o pessoal está gostando, eu estou conseguindo atingir alguém de forma positiva e eu vou continuando aí elaborando os conteúdos. Creio que mais 2 aulas a gente vence toda a história de Campina Grande para o nosso concurso, sendo que a última será resolução de questões. Um grande abraço e até a próxima aula.